Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha nesta Escola Bíblica Dominical para mais uma lição desta feita, a lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2021, Dons de Elocução. Já vimos aqui 4 lições primeiras, as 4 primeiras lições, e deu Deus dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, os dons de revelação e os dons de poder. Hoje, na lição de número 5, os dons de elocução. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A verdade prática, os dons de profecia, de variedades de língua e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. E como nas demais lições, nós vamos seguir aqui uma lógica, o primeiro tópico será sobre o dom de profecia, o segundo variedade de línguas, e o terceiro tópico será sobre a interpretação das línguas. É um assunto, meus amados, bastante interessante, importante, atualíssimo, e tem sido motivo de muitos pseudos ensinadores de internet que têm aparecido ultimamente trazendo ensinamentos errôneos. Mas nós que somos pentecostais, que cremos na atualidade dos dons espirituais, nós vivemos esta realidade. Os dons espirituais hoje e agora manifestos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Caro aluno, professor de escola dominical, vamos junto nesta lição que creio eu que é de grande importância e valia para todos nós. Ao falarmos sobre o dom de profecia, primeiro ponto, nós encontramos uma colocação que é dita da seguinte forma, uma expressão que Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João, e desde então anuncia-se, proclama-se, prega-se o reino de Deus. E muitos então têm falado que no Novo Testamento não existe profeta. É o primeiro ponto polêmico, que gera alguma polêmica, que nós vamos enfrentar logo agora, já em primeira mão. Aí nós perguntamos, esta dogmática, geralmente eu não sou dogmático, não sigo uma linha bastante dogmática. Não, nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada e não acrescentar aquilo que está no texto e nem suprimir o que consta do texto sagrado. Assim, aquele ministério profético da antiga aliança, aquele ministério findou em João Batista, ponto. Mas no Novo Testamento há profetas? Sim, há profetas. E nós vamos aprender na lição de número 7 a respeito deste assunto. No entanto, já como uma introdução para que possamos argumentar nesta lição sobre o dom da profecia, nós queremos fazer menção de alguns textos na palavra de Deus. Quando nós olhamos, porque na antiga aliança, o relacionamento entre Deus e os homens funcionava de duas maneiras. O pecador,
ele levava um sacrifício para Deus. E quem apresentava o sacrifício era o sacerdote. O sacerdote levava o pecador arrependido a Deus. Esta era a função sacerdotal. Ele mediava entre o adorador e o ser adorado. Ele era o meio de ligação que oficialmente levava as oferendas, as ofertas, a gratidão por pagamento de pecado, pecado arrependido, confessado, e era levado um tipo de sacrifício. O sacerdote intermediava, levava o povo a Deus. Já o profeta da antiga aliança, ele trazia Deus ao povo. Era o porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Assim, o profeta, ele poderia ou não ser da casa de Levi. O sacerdote somente era da tribo de Levi. Já o profeta, ele não precisava ser necessariamente da casa levítica. E Deus poderia levantar alguém da casa sacerdotal, ao invés de sacerdote, levantá-lo para profeta, como é o caso de Jeremias. Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal e Deus o levantou para o ministério profético. O mesmo aconteceu com Ezequiel, que era da casa, linhagem sacerdotal, e por Deus foi levantado como profeta em Israel. Já na nova aliança, em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, lá em Timóteo 2:5, diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Logo, hoje na nova aliança, nós não necessitamos de um sacerdote para chegarmos a Deus. Por quê? Porque Deus, ele fez em nós um reino de sacerdotes. Cada crente, ele exerce um sacerdócio perante Deus. É o que o Senhor falou lá em Êxodo para o povo de Israel, que ele queria que Israel fosse uma nação sacerdotal para o mundo. Israel falhou, porém Deus levanta a igreja. E agora, na primeira epístola de Pedro, nós encontramos, no capítulo 2, nós vamos encontrar Pedro apontando a respeito disso no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim nós encontramos aqui que cada crente, ele é um sacerdote na presença de Deus. Nós temos um reino sacerdotal e cada crente é um templo onde o Senhor habita. E este crente, ele é um sacerdote para o Senhor, ele exerce esse ministério sacerdotal. Logo, nós temos uma ligação direta com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais como na antiga aliança. Voltando ao que nós começamos a dizer a respeito deste dom da profecia. Agora, no Novo Testamento, nós podemos dizer que há ou que existe profeta no Novo Testamento? Eu não posso pegar uma colocação e dogmatizá-la, estabelecer um dogma. Isto não é correto, não é honesto, como a não ser honesto com a palavra de Deus.
assim a própria palavra dá a resposta a este assunto. Em Atos capítulo 11, nós vamos encontrar esse relato de Lucas. Ele dá este relato e aponta de uma maneira bem aberta e clara para todos nós. No capítulo 11, versículo 27 e 28 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Aqui está falando de Ágabo, profeta, que havia profeta em Jerusalém. Agora, quando nós vamos agora para o mesmo capítulo 21 de Atos, e no versículo 10, nós vamos encontrar novamente uma referência a este profeta. Nós encontramos, para que possamos entender, então eu vou ler versículo 8, nós vamos encontrar aqui uma diferença. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Este Filipe é aquele que foi escolhido, um dos 7 diáconos escolhido. Este é aquele Filipe que pregou, fez um grande avivamento em Samaria, com curas, e muitos milagres e maravilhas se realizava em Samaria. É o mesmo Filipe que foi para o caminho de Gaza, que estava deserto, e que batizou ali o mordomo Mor de Candace, rainha da Etiópia. É o mesmo Filipe que foi arrebatado ali em espírito e levado para Azoto, e lá ele pregava a palavra de Deus. E agora esse mesmo Filipe que estava em Cesareia, e ele possuía, versículo 9, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, ou seja, que elas tinham o dom da profecia. Versículo 10, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Então não chegou ali um discípulo que profetizava, mas um profeta, e o seu nome era Ágabo. E ali ele profetiza a respeito de Paulo, quando ele diz: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Isto foi uma profecia, um profeta que, assim como no Antigo Testamento, os profetas faziam algo simbólico e dava a interpretação profética, como foi o caso de Jeremias, foi o caso de Ezequiel, que Jeremias coloca um jugo de madeira e vai profetiza dizendo que era o jugo babilônico, e aqueles falsos profetas quebraram aquele jugo de madeira dizendo que era Deus que estava quebrando. Aí Jeremias vem com um jugo de ferro e fala: quebraste o de madeira, mas agora eu coloco um jugo de ferro sobre vós. Então, isso era uma representação profética, uma maneira de expressar a palavra profética na antiga aliança. E aqui nós vemos na vida de Ágabo sendo usado de uma forma semelhante, mas numa forma profética, era um profeta. Também nós encontramos agora no capítulo 13 do mesmo livro de Atos, olha que interessante, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vem o nome deles: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esses eram os profetas e os doutores que estavam em Antioquia. E o que acontece entre esses profetas e doutores?
Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Mais um agora, um profeta, dentre esses, um profeta levanta e separa e dá o chamado missionário para Barnabé e para Paulo. Glória a Jesus. Assim nós encontramos que a profecia do Novo Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos aqui a questão do dom de profecia. Dom de profecia. E é importante esse dom da profecia. Por quê? Porque o dom que a profecia, irmãos, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, não havendo profecia, o povo se corrompe. No Novo Testamento, nós encontramos aqui em Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 14, que a profecia, ela tem 3 objetivos. Ela exorta, ela conforta e ela edifica a igreja. Ela exorta, conforta e edifica. Não é que há uma hierarquia entre essas atividades da profecia, mas são 3, né? A exortação, a edificação e a consolação que a palavra profética ela produz na igreja. E quando falamos em dom de profecia, ela tem aqui esse propósito. Ela tem esse propósito. Mas a profecia, dentre os dons espirituais, nós podemos dizer que a profecia é o de mais proeminência. Até porque nós encontramos aqui em Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ver que Paulo, ele fala a respeito desse dom da profecia. Ele diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aí ele faz um paralelo entre os que falam em língua. Aí ele vem no versículo 4: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis. Esta aqui é a primeira parte. Então Paulo, ele fala a respeito do dom da profecia. E ele disse que gostaria que o povo buscasse os melhores dons, principalmente o de profetizar. Porque a profecia é algo que impacta, é algo que traz assim algo muito forte, tem um impacto muito forte na mente, no coração do homem, no emocional do homem. Ela mexe de uma forma profunda. A profecia, ela fala lá dentro do que o homem precisa e necessita, aquilo que às vezes está encoberto. A profecia vem e lança luz para edificar, para exortar e para consolar. Glórias a Deus. E dentre esses propósitos aqui da profecia, que é um ponto bastante aqui interessante, ela tem esses 3 propósitos. E Paulo, ele incentiva a igreja a buscar os melhores dons, principalmente o dom de profetizar. Não existe, meus amados, a profecia ela pode ser julgada. Pode ser julgada. Mas como é que nós vamos julgar a profecia? Porque a profecia, ela tem praticamente três fontes originárias. A primeira dela é a profecia da carne, profecia do homem. Ela tem também a profecia satânica, que ela tem por base o diabo. E existe a profecia, que é o que falamos, a profecia de Deus, a genuína. Na antiga aliança, a profecia ela era colocada à prova, de que maneira? Pelo seu cumprimento. Cumpriu é de Deus, não cumpriu não é de Deus. Na nova aliança, qual é a profecia? A palavra. A base de julgamento é a palavra. Uma profecia que vem contra a palavra de Deus, que vem contra esta palavra, esta profecia não é de Deus. A profecia ela não pode contradizer a Bíblia.
A profecia não pode afrontar a Bíblia. A profecia não pode conduzir o homem a um pecado nefasto, como nós já mencionamos aqui em lições anteriores. Levar o homem à prática do pecado, levar o homem a uma situação pecaminosa. Isto não é profecia de Deus. A profecia tem que ser julgada pela palavra de Deus. Desta maneira, nós podemos ver que a profecia, ela tem as suas formas, de ser julgada primeiro pela palavra. E como que ela é julgada? Pela palavra. Qualquer crente pode julgar a profecia através da palavra, porque a palavra foi deixada para nós. O segundo ponto pelo qual devemos julgar a profecia é pelo discernimento de espírito. Pelo discernimento nós vamos julgar se é ou se não é de Deus. Pelo discernimento, dom de discernimento, de discernir o espírito, se é de Deus ou se não é de Deus. E também o terceiro ponto que pode ser julgada a profecia é através do tempo, pelo seu cumprimento, pelo seu cumprimento ou não. Apesar de muitas profecias que estão ligadas a alguma promessa que Deus faz, uma promessa através de uma profecia e impor uma condição. Às vezes aquele que recebeu nunca cumpriu a condição que Deus lhe pediu, que Deus lhe condicionou, e depois diz que o profeta não era de Deus. Não, é que a pessoa não cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dela. Daí o não cumprimento da palavra profética. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver a respeito da variedade de línguas. Eu sempre tenho dito, por onde passo, ou pastoreando, ou ministrando, cooperando, quando a oportunidade me é dada, eu sempre faço essa referência, que a Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia, Bíblia revela a própria Bíblia, Bíblia ela dá luz à própria Bíblia. Então na Bíblia nós encontramos tudo. Não precisa o homem fazer malabarismo ou chicane teológica para esclarecer ou para justificar um entendimento seu. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo, no versículo 7 até o versículo 12, nós encontramos a seguinte expressão, registro de Lucas. E todos pasmados se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Eles estavam chocados com a manifestação das línguas estranhas no dia de Pentecostes. Alguns oportunistas ou sensacionistas que não crê na atualidade dos dons espirituais dizem que não há manifestação dos dons espirituais no tempo presente. Isso é um erro, isso é um engodo, porque Paulo diz aqui, ou melhor, Pedro, no seu primeiro discurso, que ele diz que é para todos quanto o Senhor Jesus chamar, que esse sinal ele segue para todos, não foi somente para aquela ocasião, mas foi para todo o tempo em que a igreja do Senhor na terra estivesse. Mas alguns dizem que lá em cita Isaías, capítulo 28, versículo 11, que falarei a esse povo por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, e fala que é uma referência às línguas estranhas, e que isso foi cumprido apenas lá no Pentecoste, que já não existe mais.
Ao falar das línguas estranhas, nós queremos abordar apenas para um esclarecimento didático e teológico, que existe a glossolalia e a xenolalia. Na verdade, a glossolalia é o todo, e a xenolalia é uma, digamos assim, o derivado do principal, o principal glossolalia e o derivado xenolalia. O que quer isso dizer? Os estudiosos pentecostais têm assim ensinado, como Stanley Wharton, Antônio Gilberto e outros têm ensinado desta forma, pastor Zibord tem ensinado desta forma. A glossolalia é a línguas estranhas que está lá em Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, as línguas estranhas, essa que é classificado como glossolalia, é aquelas línguas estranhas que não é falada por nenhum povo terreno, por nenhuma nação da terra. É uma língua estranha que nós falamos mistério com Deus. Alguns dizem que é a língua dos anjos, mas também não é. A Bíblia fala que falamos em mistérios diretamente ao Pai. Por graça e obra do Espírito Santo nos é dada a língua estranha com a qual somos nós edificados e falamos diretamente ao Pai, logo não é a língua dos anjos, mas é um meio que Deus disponibilizou à sua igreja, para que a sua igreja seja ela edificada para louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então esta é a glossolalia, o falar em línguas estranhas. A xenolalia é o falar em outra língua de outra nação da terra, que é falada por algum povo, algum dialeto, que é falado aqui. Então isso seria a xenolalia. E muitos ensinam que o dom de línguas é somente a xenolalia, e não é, é a glossolalia. A xenolalia existe sim, quando a pessoa ela começa a falar em um idioma, uma língua que ela não conhece, Então ela fala línguas estranhas, que para ela é estranha, mas na verdade ela está falando um outro idioma conhecido, como aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, o que dá a entender que foi isso que aconteceu. Porém, algo real que tem acontecido nos nossos dias. Aqui na divisa de Americana com Santa Bárbara do Oeste, numa das congregações da Assembleia de Deus, não é do nosso ministério, não é do Belém, e ali o irmão, ele começou, uma pessoa simples, analfabeto, e durante um culto ele começou a falar línguas estranhas. Ele começou a falar uma língua e de repente alguém que estava no culto começou a chorar. Por quê? Esta pessoa começou a chorar. Quem era ele? Ele era de origem árabe. E aquele irmão analfabeto que estava ali cheio da graça começou a pregar para esse de origem árabe. E ele então testificou que ele falou a respeito de Cristo, a respeito da salvação, da restauração, e que Jesus Cristo, ele perdoa pecado, ele leva para o céu e escreve o nome no livro da vida. E a pessoa então, após ouvir a palavra, ser impactado pela palavra, o Espírito Santo fez com que ela entendesse o que o irmão estava falando em línguas estranhas. Isso é xenolalia. Quem falou não sabia, mas ali tinha alguém que entendeu na sua própria língua a grandeza de Deus. Existe outro relato também, numa aula teológica, pastor Alcino, ele falando sobre um culto de formatura no estado de Minas. E ali, nesse culto de formação, havia um senhor, já bem idoso, sei lá, uns 70, quase 80 anos de idade. E esse homem começou então a falar
em línguas estranhas. E o pastor ficou preocupado, por quê? Porque havia naquele local o reitor de uma faculdade que estava ali a convite para aquela formatura daquelas pessoas em bacharel em teologia. E este representava justamente a faculdade que validava os diplomas. E ele pega, e o pastor ficou preocupado. Porém, aquele homem, que era o reitor daquela faculdade, daquela universidade, começa então a chorar. Aleluia. Aí o pastor pergunta para ele o que estava acontecendo. Ele diz: eu conheço. Esse senhor aí, ele é jardineiro na minha casa. E eu pago ele todo mês. Ele não sabe assinar, ele coloca o dedo. Ele coloca a digital como assinatura. E ele entregou uma mensagem, falou algo aqui de Deus em inglês. Isso, irmãos, é para nós notar, para que o mundo saiba que a presença de Deus é real no nosso meio ainda hoje. Deus faz ainda hoje. Isso é real. Nós servimos, nós somos pentecostais, não é por desvio mental, mas é por ligação direta com o Espírito Santo em nossas vidas, pela fé, baseado na palavra de Deus. Isto é xenolalia. Falar outro idioma que é falado na terra, porém desconhecido daquele que está falando. Desconhecido. Mas o Senhor, ele se manifesta. E este enquadra-se no dom da variedade de línguas. Então este dom, ele tem uma finalidade. A sua finalidade é para mostrar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, e a própria pessoa também que fala, ela também é edificada. Este é o dom de variedade de línguas, tanto as línguas estranhas que ninguém fala, a glossolalia, quanto a xenolalia, a língua falada por algum dialeto, algum povo, alguma nação, língua conhecida, língua terrena. É esta a diferença. E para caminhar para o final da nossa lição, nós vamos agora para a interpretação de línguas. Quando nós chegamos aqui nesse ponto de interpretação de línguas, aí vem outras questões que também as pessoas questionam e apontam, de uma forma dogmática, e por vias de consequência erra também. Mas nós ficamos com a Bíblia, como disse a princípio. Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia, Bíblia esclarece a Bíblia, Bíblia responde à Bíblia. No mesmo capítulo 14 da primeira epístola de Coríntios, nós vamos encontrar, porque quando falamos aqui a interpretação das línguas, se alguém fala em línguas estranhas, mas não há intérprete, então se cale. Porque o intérprete, ele pode edificar a igreja. À medida que vem a interpretação, a igreja é edificada. Agora, se não tem intérprete, aquele que fala, ele próprio ele é edificado. Edificação pessoal. Mas aí nós chegamos num ponto dogmático, que as pessoas dizem o seguinte: pastor, a interpretação das línguas necessariamente precisa de duas pessoas? Às vezes alguém fala, a resposta clássica, dogmática, é esta: sim, tem que ter outra pessoa. Às vezes a pessoa um exemplo aqui, é um francês no nosso meio e alguém fala língua estranha, não sabe que está falando francês e o francês entende. Ou a pessoa viveu na França, conhece o francês e não é por obra do Espírito Santo, mas pelo fato dele conhecer a língua, então ele interpreta. Agora
existe outro ponto também, que a pessoa não conhece a língua, mas ele tem o dom de interpretar. Ele ouve a pessoa falar em línguas e ele traz então a interpretação da língua. Necessariamente duas pessoas. É isso mesmo? A dogmática diz que sim. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Porque para mim, irmãos, nada substitui esta palavra. Nada. Por mais douto que seja o homem e capacitado que o seja, esta palavra está acima. O que diz a Bíblia? Capítulo 14, versículo 4 de 1 Coríntios. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Nós lemos a primeira parte, agora eu vou ler todo o versículo. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E aqui está a resposta bíblica. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aleluia. Amados, falo como experiência, como testemunho, para a glória do Senhor. Nas igrejas por onde passamos, quase todas, nós vimos ali a manifestação abundante dos dons espirituais. Línguas estranhas, interpretação das línguas, profecia, dom de curar, vimos maravilhas acontecer. Até os dias de hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que falam línguas aqui, outro já levanta interpretando. Mas também conheço, convivo com pessoa que ela fala a língua estranha e ela interpreta. Quando o outro fala a língua estranha, ela interpreta, via de regra, ela tem a interpretação da língua. Meus amados, isso é real. E muitas vezes esta pessoa fala em línguas e depois ela interpreta a língua que ela falou. Isto é um dom que Deus outorgou para a sua igreja, para edificá-la, para exortá-la e para consolá-la. Nós temos aqui esta manifestação dos dons espirituais, e que hoje tem gerado muita, não pouca polêmica a respeito dos dons espirituais. Não pouca. As pessoas dizem que não se pode falar línguas estranhas na igreja. Não se pode falar língua estranha. Outros dizem não, porque se não há intérprete, é o que diz a Bíblia, é o que diz a Bíblia. Mas na verdade não é isso que a Bíblia diz. Paulo fala que fale 2 ou 3, profetizar 2 ou 3. E diz mais que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Muitas vezes quando Deus ele enche a pessoa, às vezes na hora da pregação, a palavra tem prioridade. O pregador, quem está pregando, tem a prioridade. Ele tem a autoridade de falar para o profeta: calma, deixa eu terminar e você conclui depois. E ele conclui a mensagem. Mas também há mensagens que na hora da explanação da palavra, Deus levanta aquele seu instrumento para entregar uma mensagem profética ali, que vai confirmar o que está sendo pregado, como já vimos. Por isso, irmãos, o Espírito Santo não age e não trabalha nas regras humanas. Ele trabalha pelo poder da palavra. Ele tem liberdade, ele é invasivo, ele entra, ele toma, ele usa e ele fala conosco.
Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Isso não é fazer apologia a uma bagunça, a falta de regra, a falta de comportamento, não é isso. Mas é dar liberdade para que Deus possa agir no nosso meio. A falta de liberdade ao Espírito Santo, associado à falta de santidade na igreja, é que tem impedido as grandes e constantes manifestações do Espírito Santo no nosso meio. É tempo da igreja estar cheia do Espírito, porque em breve o céu se abrirá e subiremos ao encontro do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.